Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bill Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Vamos nessa? Vamos começar? Primeiro vamos começar entendendo a mitocôndria, quais são as estruturas da mitocôndria, o que é que a gente encontra nela, características, coisas bem importantes. Então, tá aqui a mitocôndria, uma organela fatiada, beleza? Tranquilo? Só que observe, ela tem aqui, ó, uma membrana externa. E óbvio, se ele tem uma membrana externa, é porque ele também tem uma membrana o quê? Interna. Então, membrana interna. Se a gente for lembrar aqui, lá do que a gente já falou lá na Bio 2, da hipótese ou teoria endossimbiótica, vale a pena a gente lembrar, proposta por Linus Margulis, que foi um cientista muito importante, que descobriu que esta mitocôndria, uma das características por ela ter o DNA próprio, além disso, membrana interna e externa, que ela era uma bactéria, era uma célula procarionte de vida livre. E que em um determinado momento ela entrou na célula eucarionte e passaram a viver simbioticamente. Não entendeu isso? Preste atenção nesse vídeo. O planeta Terra existe há cerca de 4,5 bilhões de anos. Há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, algas e bactérias fotossintéticas anaeróbicas produziam oxigênio. O oxigênio produzido por esses pequenos seres deixou a água e chegou à atmosfera. Com o passar do tempo, o oxigênio, aqui representado pelas pequenas esferas azuis, difundiu-se por todo o planeta. Em alguma data que não se pode determinar, surgiram as células eucariotas, ou seja, com um núcleo, uma organela especializada contendo um material genético, o ADN. Estas células não eram capazes de utilizar o oxigênio, eram anaeróbicas. Dentre as diversas células existentes, algumas eram capazes de utilizar o oxigênio, mas eram a minoria. O aumento de oxigênio na água tornou o ambiente desfavorável para a maioria das células anaeróbicas que não eram capazes de utilizá-lo. Há evidências sugerindo que num determinado momento, as células que utilizavam o oxigênio invadiram as anaeróbicas. As células invasoras se tornaram as mitocôndrias. Dessa associação surgiram as células aeróbicas, com pelo menos duas organelas diferenciadas, o núcleo e a mitocôndria. Com o passar do tempo, deram origem a muitas espécies, inclusive os animais e o homem.
Show de bola o vídeo, não é não? Esse entendimento agora enriqueceu você sobre essa teoria endossimbiótica, entendendo como isso entrou. E quais são as provas de que isso de fato pode ter ocorrido? Aqui, ó, a membrana externa deve ter sido de origem da célula eucarionte. Então, ó, célula eucarionte, que fagocitou esse cara. Enquanto que a membrana interna é de quem? Da célula procarionte, que foi fagocitada. Beleza? Uma estrutura muito importante aqui também é esse espaço, obviamente, que existe entre essas membranas. Espaço intermembrana. Eu preciso saber disso? Sim, porque existem reações que vão ocorrer aqui dentro, nesse espaço. E isso já foi questão de vestibular, né? Já foi uma questão perguntando se a membrana externa não existisse, o que aconteceria com o meio? Então a gente tem que saber o que ocorre nesse espaço aqui para saber o que é que ocorreria aí para essa resposta. Beleza? Outra coisa importante aqui, ó, são essas dobras da membrana interna. Essas dobrazinhas aqui, ó, da membrana interna são chamadas de cristas mitocondriais. Beleza? As cristas mitocondriais são responsáveis, ou é nela que a gente vai encontrar aí, as enzimas chamadas de citocromo oxidases. Beleza? Ou são esse conjunto de enzimas aqui que vai formar o que a gente chama de cadeia respiratória. Foi ou não? A cadeia respiratória. Então, a cadeia respiratória, ela é formada por um conjunto de enzimas que vão promover uma oxidação completa, né, retirar o máximo de energia da molécula de glicose ou do carboidrato que foi utilizado aí. Beleza? Além disso, existe um espaço aqui dentro, conhecido como matrix mitocondrial. É nesse espaço que ocorre um dos eventos mais importantes desse processo, que é o ciclo de Krebs. Beleza? Importantíssimo saber disso aí também. Além disso, esse cara aqui, ó, possui seus próprios ribossomos e DNA. Foi ou não? Então, importantíssimo saber disso aí. Sobre esses assuntos, você deve lembrar que o ribossomo, ele é responsável pela síntese de proteínas, coordenado principalmente pelo DNA. Então, ó, coordena atividades mitocondriais. Todas as atividades da mitocôndria são coordenadas por ela mesma, né? Só que anote uma observaçãozinha aí. Durante essa teoria, como a gente falou aí, vimos o vídeo da teoria endossimbiótica, foi feito ou realizado um acordo aí entre a mitocôndria e a célula, né? A mitocôndria forneceria mais energia para a célula, enquanto que a célula forneceria proteína, forneceria proteção, forneceria abrigo, nutrientes e recursos. Dentre esses recursos, proteínas também. A gente viu na aula de secreção celular que eu falei que o retículo endoplasmático ele encaminha por meio de vesículas proteínas, lipídios, entre outras substâncias para diversas partes da célula, não só para o complexo de Golgi. Um desses acordos firmados foi isso,
garantir a manutenção da estrutura desse cara aqui. Então existe a necessidade de vesículas chegarem aqui, mas essas vesículas contendo proteínas, lipídios que sejam, é para manutenção e integralidade dessa organela e não para coordenar as funções dela. Deu para entender a parada? É diferente, por exemplo, do complexo de Golgi, cuja função depende dessas atribuições que vieram do núcleo por retículo endoplasmático e depois chegaram para ele. Beleza isso? Tranquilo? Então cuidado com isso aí. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque a própria mitocôndria, assim como o cloroplasto, por terem DNA próprio, elas coordenam suas próprias atividades. Por exemplo, imagine que esse carinha aqui é o responsável pela respiração celular, todo mundo já sabe. Mas imagine que o músculo, por exemplo, agora passa a ser exigido em maior intensidade. Começa a trabalhar mais ativamente. Imagine que o cara era sedentário e começa a se tornar um atleta de alto rendimento. A quantidade de mitocôndrias que ele possuía antes era o suficiente para manter as atividades dele. A gente vai falar melhor sobre isso mais à frente. Mas, como ele começou agora a trabalhar mais intensamente, a própria mitocôndria entende a necessidade de um aumento da sua atividade. Só que ela tem um limite. Ela tem um limite. Se ela chega nesse limite e não consegue ultrapassar, o que é que ela faz? Outra mitocôndria. Ela mesma se divide, ela forma uma nova mitocôndria, até atingir a quantidade necessária de mitocôndrias suficiente para produzir toda a energia que esse cara agora necessita. Deu para entender a parada? Tranquilo? Tudo isso por conta do seu metabolismo próprio, porque ela tem DNA próprio. Deu para entender? Todo mundo aí? Então, essa é a organização da mitocôndria que a gente precisa saber. Isso aí, curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like, comenta aqui, se inscreve no canal, beleza? E até a próxima!